Minha ex-esposa grávida e seu marido tratavam nossa filha como uma empregada e se recusaram a parar, então eu disse que ela não era apta para ser mãe e decidi pedir a guarda total. Eu, um homem de 40 anos, tenho uma filha, Jade de 16 anos, com minha ex-esposa Margot de 38 anos. Margot e eu nos conhecemos quando eu tinha 21 anos e ela tinha acabado de completar 19. Nos conhecemos em uma festa de um amigo e nos demos muito bem. Pedi para sair com ela no dia que nos conhecemos porque ela era muito inteligente e bonita e eu realmente gostei dela. Infelizmente ela aceitou e acabamos juntos por muito tempo. Namoramos por alguns meses antes de conhecermos as famílias um do outro e depois de quase um ano de namoro decidimos morar juntos. Margot foi para a faculdade nas proximidades e estava morando no campus, mas pedi para ela se mudar para o meu apartamento e ela concordou. Isso é importante porque mais tarde ela me culpou por tudo que deu errado e insistiu que era minha culpa por ela não ter sua própria carreira. Ela estava mais do que feliz em se mudar para o meu apartamento e eu não precisei pedir duas vezes. Começamos a viver juntos e tudo estava indo muito bem. Nossas famílias aprovavam um ao outro e estávamos apaixonados. Tudo estava perfeito. Mas então logo após sua formatura Margot descobriu que estava grávida novamente. Quero deixar claro para todos que ela foi quem quis manter o bebê, algo pelo qual ela me culpou nos anos seguintes. Eu estava bem com qualquer decisão que ela tomasse porque era o corpo dela e eu não achava que teria problema com nada, mas claro, quando ela decidiu que ia manter o bebê eu fiquei emocionado. Eu tinha 24 anos na época e trabalhava em uma empresa de marketing e publicidade. Eu tinha um salário decente e podia arcar com as despesas da casa e de um bebê. Mas infelizmente não poderia pagar por uma creche naquele momento com meu salário e Margot tinha acabado de se formar, então ela não tinha experiência de trabalho e eu não podia pedir que ela encontrasse um emprego enquanto estava grávida. Tivemos muitas discussões sobre isso e decidimos que ela ficaria em casa cuidando de nossa filha enquanto eu trabalhava. Acho que perguntei a ela se ela tinha certeza sobre a decisão inúmeras vezes. Claro, isso me fez sentir muito culpado. Eu não queria que ela tivesse que desistir de sua carreira por minha causa e do bebê, mas ela disse que estava bem com isso e que queria começar uma família naquele momento. Ela era uma aluna muito brilhante também e teria se saído muito bem na carreira se tivesse tentado procurar um emprego naquela época, mas ela não procurou, e essa foi uma escolha dela. É muito importante que eu deixe claro para todos que todas essas decisões que tomamos foram majoritariamente deixadas a critério dela. Eu nunca forcei ou tentei convencê-la a fazer algo pois sabia que ela tinha mais a perder. Seja ao se mudar para morar comigo pois ela que teria de fazer a mudança já que obviamente eu não poderia me mudar para o dormitório da faculdade dela. A decisão de manter o bebê e não terminar a gravidez também foi inteiramente dela porque novamente, ela seria mais afetada carregando o bebê e sendo incapaz de encontrar um emprego após a formatura que era um momento crucial. Portanto, nunca tentei influenciar suas decisões ou convencê-la a fazer algo que não fosse do seu melhor interesse. Até a decisão dela de ser mãe em tempo integral foi completamente dela e eu estava lá apenas para apoiá-la. No entanto, infelizmente quando as coisas ficaram difíceis ela começou a me culpar por tudo. Alguns meses após o nascimento de nossa filha ela começou a mostrar sintomas de depressão pós-parto e eu decidi conversar com os pais dela para que a convencessem a começar terapia. Já havia tentado conversar com ela sobre isso, mas ela dizia que não era nada e ficava muito irritada sempre que eu tocava no assunto. Sinceramente, eu estava realmente preocupado que ela pudesse acabar fazendo algo com o bebê no momento de raiva ou algo assim porque já tinha ouvido histórias. Então eu realmente queria que ela buscasse ajuda, mas ela não estava disposta a admitir que tinha algum problema. Agora, eu sei que criar um filho é uma tarefa muito difícil e independentemente do que está acontecendo agora sempre serei grato a ela por ter feito o seu melhor na época. No entanto, ainda tenho que dizer que ela se tornou uma pessoa muito difícil de conviver nos anos seguintes ao nascimento de Jade. Ela estava constantemente irritada comigo e nos primeiros meses eu conseguia entender a lógica por trás disso e esperava que passasse com o tempo, mas mesmo depois de quase 1 ou 2 anos ela ainda parecia estar sempre irritada comigo. Não conseguíamos nem conversar um com o outro sem que tudo se transformasse em uma briga e eu sempre sentia como se ela estivesse procurando uma desculpa para brigar ou discutir comigo. Ela estourava comigo por qualquer motivo embora na maioria das vezes eu deixasse passar. Era realmente difícil fazer isso porque eu estava fazendo o meu melhor no trabalho. Depois de trabalhar mais da metade do dia ninguém gosta de voltar para casa e encontrar uma esposa permanentemente irritada e zangada. Com o tempo achei cada vez mais difícil ignorar os problemas ou simplesmente encerrar uma discussão e isso só fazia as coisas escalarem. Ela sempre continuava me culpando por tudo que dava errado em sua vida e eu nunca conseguia entender o motivo. Já mencionei que todas as escolhas que ela fez foram completamente dela e eu nunca tentei influenciá-las. Mas mesmo assim toda vez que discutíamos ela trazia à tona como havia sacrificado tudo por mim e como eu nem sequer conseguia ser grato por isso. Não sei de onde ela tirava isso porque eu sempre procurava oportunidades para mostrar minha gratidão por tudo que ela fez por mim e pela nossa família. Eu organizava encontros todos os finais de semana e tentava levá-la para jantar fora pelo menos 4 vezes por mês em lugares sofisticados. Eu celebrava cada marco com grande pompa e extravagância, mas nada parecia ser suficiente para ela. Ela ainda continuava reclamando que eu nunca era grato. Mesmo quando a levava para sair ela continuava procurando desculpas para brigar comigo e nunca conseguia apenas aproveitar o momento. Isso tudo estava se tornando frustrante para mim porque eu estava cansado de ser culpado por cada coisa. Chegou a um ponto em que eu me arrependia de ter conhecido Margot ou mesmo de tê-la convidado para sair. Mesmo quando eu apresentava
pontos válidos durante as brigas ela simplesmente negava tudo dizendo que havia sacrificado sua carreira para criar nossa filha e que eu havia prometido apoiá-la, então eu deveria apenas calar a boca e aceitar. Mas eu não acho que ser constantemente um capacho para ela pisar fosse minha definição de apoio, ainda assim aguentei por causa da minha filha porque não queria que Jade sofresse. Ficamos casados por quase 5 anos e a cada ano as brigas pioravam e ficava mais difícil para mim suportar Margot, alguns meses depois de Jade completar 5 anos. Cheguei à conclusão de que não poderia mais fazer o casamento funcionar após uma briga particularmente feia. Percebi que Jade merecia uma vida melhor e não poderíamos proporcionar isso se ficássemos juntos. Nesse ponto Margot e eu estávamos sempre brigando ou nem mesmo falando um com o outro e isso criava um ambiente hostil para crescer, algo que eu não queria para Jade. Sempre pensei que em algum momento Margot e eu voltaríamos a ser um casal feliz, mas já havia perdido todas as esperanças de que isso acontecesse. O futuro do nosso casamento parecia realmente sombrio, então o divórcio era o melhor para a família. Um dia decidi deixar Jade na casa dos meus pais e conversar com Margot em casa. Disse a ela que isso não estava funcionando e que nossa filha merecia algo melhor, então deveríamos realmente começar a pensar no divórcio. Eu não tinha ideia do que ela diria, mas certamente não esperava que ela confessasse ter me traído. Ela me contou que estava tendo um caso com um colega de trabalho meu que ela conheceu em uma festa da empresa que ela me acompanhou. Isso tornou as coisas muito mais fáceis para mim e eu não senti nenhuma culpa em deixá-la. Eu já tinha deixado de amá-la naquela época, mas ainda assim foi um choque enorme. O divórcio foi mútuo e eu consegui praticamente tudo. Ela nem tentou lutar por nada porque sabia que o que fez estava errado e não tinha como reverter, então ela me deixou ficar com tudo e ficou com o mínimo no acordo de divórcio. Ela nem pediu pensão alimentícia pois ter um caso já a desqualificava para isso. A única coisa pela qual ela lutou foi pela Jade. Ela lutou com unhas e dentes para conseguir a guarda compartilhada e trabalhar em um acordo que nos atendesse. Eu queria que Jade passasse 3/4 do mês comigo e Margot ficasse com ela por uma semana, mas ela não aceitou isso. Ela e seu advogado lutaram muito e conseguiram metade do mês pois ela não estava disposta a aceitar menos que isso. Eu tive que ceder porque não queria usar a Jade para me vingar dela. Não iria descer a esse nível e no final das contas ela era a mãe dela e eu não podia tirar Jade dela porque isso significaria que Jade poderia crescer ressentida comigo por isso e eu não podia arriscar. É irônico pensar que depois de lutar tanto por Jade Margot a tratava assim depois que o divórcio foi finalizado. Foi fácil para nós entrarmos em um arranjo de coparentalidade porque agora não precisávamos lidar constantemente um com o outro. Senti que minha vida mudou para melhor após o divórcio porque eu finalmente podia fazer tudo o que sempre quis fazer sem ter que andar em ovos ao redor de Margot. Foi um grande alívio e eu até mesmo pedi demissão do meu trabalho para começar meu próprio negócio. Algo que eu já pensava há muito tempo. Além disso, eu não acho que poderia continuar trabalhando lá sabendo que o cara que havia acabado com o meu casamento estava sentado a poucos metros de mim. Trabalhar lá durante o meu divórcio já tinha sido difícil o suficiente. Eu não queria continuar mesmo depois. Sei que eles terminaram pouco depois de Margot anunciar nossa separação online pois foi ela quem me contou sobre o término enquanto pedia desculpas por tudo mais uma vez. Mas naquele momento o pedido de desculpas e tudo mais não significavam nada para mim. Eu apenas mantive contato com ela porque precisávamos coparentear a Jade. Se não fosse por ela eu não teria motivo algum para falar com minha ex-esposa novamente, mas de qualquer forma, mantivemos o contato no mínimo após o divórcio e até hoje só falamos quando absolutamente necessário. Já faz mais de uma década desde nosso divórcio e ambos seguimos em frente completamente. Ela se casou há alguns anos com um cara que chamaremos de Shane. Pelo que sei, foi a ex-sogra que a apresentou a ele e eles se casaram após cerca de 2 anos de namoro. Não tenho certeza, mas acho que ele é arquiteto e ouvi coisas boas sobre ele. Bom para ela eu acho. Também tive minha cota de casos passageiros e relacionamentos casuais, mas nada sério no momento. Ninguém parece querer namorar um cara com uma filha adolescente. Há alguns meses todos nós recebemos um choque enorme quando Margot anunciou que estava grávida pela segunda vez. Claro, dado a idade dela pensei que fosse um pouco arriscado, mas não era meu lugar dizer algo. Além disso, muitas mulheres optam por engravidar mais tarde agora e eu realmente desejo o melhor para ela. O mínimo que eu poderia fazer era parabenizá-la e foi exatamente o que fiz. Deixei por isso mesmo e ela me agradeceu. Foi toda a interação que tive com ela quando ela anunciou inicialmente há cerca de 4 meses. Mas depois disso comecei a notar que Jade sempre relutava em ficar com Margot e parecia muito cansada e infeliz quando voltava. No início não pensei muito nisso e até Jade me disse que estava apenas cansado da escola e coisas assim, que não tinha nada a ver com Margot, e eu acreditei nela. Isso vinha acontecendo nos últimos meses desde o anúncio da gravidez e só recentemente percebi isso este mês quando Jade voltou a morar comigo e percebi que ela parecia ainda mais exausta que o usual e eu sabia que algo estava errado. Decidi conversar com ela e perguntar o que estava acontecendo, mas ela se recusou a me contar qualquer coisa nos primeiros dias insistindo que estava tudo bem, mas eu podia dizer que ela estava escondendo algo de mim. Então após muita insistência ela finalmente concordou em me contar o que a estava incomodando. E desde então as coisas pioraram bastante. Jade me contou que sua mãe e Shane basicamente começaram a tratá-la como uma empregada doméstica gratuita, a fazendo realizar todo o trabalho da casa. Todos os dias depois da escola assim que ela chegava esperavam que ela começasse a cozinhar, e uma vez terminado exigiam que ela começasse a limpar a casa de cima a baixo. E a pior parte era que todos eles viviam de maneira desleixada porque no período do mês em que ela não estava com eles simplesmente não limpavam nada, esperavam que ela chegasse e então a faziam fazer todo o trabalho. Ela disse que nem conseguia dizer não porque toda vez que protestava e dizia que não queria fazer algo por estar
sem energia. Margot usava a gravidez como desculpa. Ela começava a reclamar sobre como eu nunca tinha sido útil quando ela estava grávida de Jade. Mas esperava que desta vez as coisas fossem diferentes e que sua filha fosse mais sensível que o marido. Margot não podia fazer nada porque supostamente estava sempre muito cansada, mesmo estando apenas no segundo trimestre, e Shane alegava estar sempre exausto após o trabalho, por isso não podia ajudar. Infelizmente eles dependiam dela para fazer todo o trabalho da casa. Margot até afirmava que isso não era pedir muito a Jade porque não era como se ela tivesse que fazer tudo por eles durante todo o mês, já que eles tinham que se virar quando ela estava comigo. Jade não estava feliz com nada disso, mas fazia porque não queria se sentir culpada por abandonar a mãe grávida, então continuava sem reclamar, e era um trabalho bastante ingrato. Ela suportava tudo isso porque Margot estava grávida e não me contava nada porque tinha medo de que eu ficasse bravo, o que poderia gerar um grande problema. Ela queria evitar o drama porque isso inevitavelmente levaria muito estresse para a mãe e isso não seria bom. Mas ela finalmente percebeu que não poderia continuar assim após algo que aconteceu um dia antes de ela voltar para casa. Ela disse que tentava ao máximo não pensar em Margot e Shane de forma negativa, mas após o que Shane disse a ela no dia anterior ao seu retorno, ela não achava que poderia voltar para lá pois eles haviam passado dos limites. Aparentemente no dia anterior à sua partida ela estava arrumando suas coisas no quarto e Shane passou por lá. Ao notar que ela estava arrumando suas coisas, ele perguntou por que ela estava fazendo isso. E ela explicou que iria voltar para cá pelas próximas 2 semanas pois seu tempo havia acabado e agora era minha vez de acordo com nosso arranjo. Shane não tinha percebido que o tempo havia passado tão rápido e fez um comentário de que sentiria falta dela porque agora pelas próximas 2 semanas até que ela voltasse a casa estaria uma bagunça novamente. Ele disse que estava considerando contratar uma empregada doméstica apenas pelas 2 semanas em que ela não estaria vivendo com eles e riu como se fosse uma piada. Quando Jade pediu para ele elaborar, ele disse claramente que por enquanto ela era apenas uma empregada glorificada para ele. Mas aparentemente ele disse que era para ser um elogio porque ela era realmente boa nisso e ele pensava que ela poderia realmente fazer carreira já que pelo menos seria útil, ao contrário da mãe dela. Fiquei sinceramente chocado quando Jade me contou o que Shane havia dito pois só tinha ouvido coisas boas sobre ele de outras pessoas, mas aquilo foi a coisa mais misógina e nojenta que já ouvi. Foi realmente difícil para mim controlar meu temperamento naquele momento, mas Jade me disse que já tinha decidido e que não voltaria para lá, então não havia necessidade de eu confrontá-los ou qualquer coisa assim. No entanto, eu não podia deixar algo assim passar e sabia que tinha que falar com Margot sobre isso. Liguei para ela cerca de 1 hora depois e contei tudo o que Jade havia me dito, incluindo o comentário que Shane fez, exigi uma resposta e uma explicação sobre por que ela achava que aquilo era apropriado porque meu sangue estava fervendo. Eles estavam tratando nossa filha como uma empregada há semanas e Margot estava incentivando isso. Era simplesmente inaceitável pois ela era uma estudante e não havia motivo para ela trabalhar o dobro de qualquer outra pessoa. Eu ainda poderia perdoar Margot por não fazer nenhum trabalho doméstico porque talvez fosse realmente difícil para ela já que estava grávida, mas eu não via motivo para o marido dela não ajudar. Se minha filha de 16 anos pode fazer todo o trabalho doméstico, ir à escola e não deixar seu desempenho escolar sofrer, acho que um homem adulto deveria ser capaz de fazer o mesmo sem fazer muito alarde. Além disso, vamos lembrar que ele é o adulto na situação e é insanamente injusto fazer uma criança literal fazer tanto trabalho sem ajuda alguma. É quase criminoso e eu não poderia deixar isso passar. Mas para minha surpresa ela apenas começou a rir disso e disse que não era nada sério. Ela disse que tinha certeza de que Shane estava brincando e que não era para levar tão a sério. Não pude acreditar no que ela estava dizendo e disse a ela que sendo piada ou não era realmente insultante e que nem Jade nem eu gostamos nem um pouco. Então ela me disse que eu precisava parar de tentar criar drama onde não havia e fez parecer que eu estava exagerando. Não consegui entender o que havia de engraçado nisso pois não só ele insinuara que minha filha estava lá apenas para trabalhar, mas também havia insinuado que Margot mesmo era bastante inútil. Se não fosse pelo bem da filha ela poderia ao menos ter um pouco de orgulho e se sentir ofendida por si mesma, mas ela achava que tudo era uma piada e que não era nada sério. Ela tentou me explicar que é assim que eles conversam um com o outro e que está tudo bem porque ela sabe que ele não fala sério. E mesmo que fale ela não se importa porque tecnicamente é verdade já que ela é apenas uma dona de casa e não faz nenhum trabalho pesado além das tarefas domésticas. Fiquei chocado que agora ela se sentia assim sobre si mesma porque as coisas eram bem diferentes quando éramos casados e ela sempre falava sobre o quanto trabalhava em casa e eu a respeitava por isso. Mas agora parece que ela perdeu todo o respeito por si mesma e eu não queria que minha filha ficasse mais perto dela porque ela perdeu o senso. Então eu disse a ela que não achava que ela era apta para ser mãe e que rezava para que seu próximo filho fosse um menino porque ela claramente não era a pessoa certa para ter uma filha. E então desliguei. Minha declaração obviamente não foi bem recebida por ninguém pois ela e sua família têm me importunado desde então, aparentemente achando que o que eu disse foi inapropriado, especialmente porque foi dirigido a uma mulher grávida e eu deveria ter sido mais sensível. Jade também acha que eu deveria ter deixado para lá pois ela já havia me dito que não voltaria e eu não precisava falar com eles pois claramente todos estavam perdidos. Então, sou o errado por ter dito à minha ex-esposa grávida que ela não era apta para ser mãe? Atualização.
Olá, passaram-se 4 dias desde minha postagem original aqui e houve muitos comentários. A maioria de vocês concorda que eu fiz a coisa certa e fico feliz que vocês pensem assim. No entanto, muitos de vocês se recusam a acreditar que eu fui um bom marido anteriormente e me deixem dizer que sei quem eu era e o quanto fui solidário ao longo do nosso casamento, que só acabou porque Margot não estava disposta a nos dar uma chance de dar certo. Eu poderia ter traído ela várias vezes dizendo: as coisas estão realmente difíceis, eu preciso de uma válvula de escape, então tenho que dormir com outra pessoa fora do meu casamento. Mas ao contrário dela, eu queria dar uma chance ao casamento por causa da Jade. E mesmo quando pedi o divórcio foi tanto por Jade quanto pelo fato de que, apesar de reconhecer que as donas de casa merecem mais valorização, e eu concordo totalmente com isso, não acho que Margot se qualifique para isso porque não vamos esquecer, ela literalmente me traiu. Dito isso, decidi que não disse nada de errado e não devo nenhum pedido de desculpas a ela. Também conversei com Jade sobre isso e ela me disse que prefere não estar perto da mãe por enquanto porque se ela acha que o que Shane disse a ela no dia anterior à sua partida não foi nada sério, então claramente eles têm ideias muito diferentes de como ela deveria ser tratada. Jade não quer voltar para um lugar onde nem um mínimo de amor e respeito lhe é dado, e eu concordo com ela. Portanto, decidimos entrar com um pedido de guarda total, mesmo que ela vá ser menor de idade por apenas mais 2 anos. Queremos garantir que nesses próximos 2 anos Margot não possa nos prejudicar de forma alguma. Atualização 2. Meu advogado e eu entramos com um pedido de guarda total de Jade há alguns dias e ontem Margot foi notificada. Como era de se esperar, ela não reagiu bem e me criticou publicamente online. Ela fez um post inteiro sobre como eu era o homem mais insensível que ela já conheceu e que se arrependia de ter desistido de qualquer coisa por mim. Ela me acusou mais uma vez de arruinar sua vida por obrigá-la a desistir de sua carreira e me culpou por tudo como sempre fez, mas desta vez eu não iria aceitar isso. Tirei uma captura de tela disso e enviei para o meu advogado. E então decidi responder a ela nos comentários e expor toda a verdade para que todos vissem que mentirosa e desonesta ela era. Claro, ela desativou os comentários assim que percebeu que eu tinha algo a dizer porque ela era covarde, mas era exatamente o que eu esperava dela. Eu a bloqueei depois disso e sinto como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros agora porque não tenho que lidar mais com isso. O que acontecer depois resolveremos na justiça. Atualização 3. Olá, uma rápida atualização aqui. Acontece que não precisamos iniciar os procedimentos para a renegociação do acordo de custódia porque por algum milagre Margot decidiu abrir mão de seus direitos parentais sobre Jade. Ela me notificou sobre isso há alguns dias e meu advogado preparou os papéis em poucos dias. Devo dizer que não esperava isso pois na primeira vez que lutamos pela custódia ela tinha lutado com unhas e dentes pela guarda de Jade. Não só ela estava permitindo que Jade fosse maltratada, como agora estava pronta para desistir de sua guarda porque tinha uma nova família e aparentemente suas prioridades eram completamente diferentes agora. Próximo relato. A noiva do meu pai me proibiu de ir ao casamento deles porque afirmou que minhas cicatrizes no rosto estragariam as fotos. Por isso meu pai terminou o relacionamento com ela e agora ela está nos incomodando. E até foi presa. Tenho 16 anos e estou no ensino médio. Recentemente tive problemas com a mulher que seria minha madrasta. Minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 6 anos e embora eu fosse muito jovem e as memórias dela sejam vagas, lembro que meu pai e eu a amávamos mais do que tudo neste mundo. Ela era praticamente minha melhor amiga na época em que convivemos e estou muito feliz por ter sido sua filha durante o tempo que ela esteve conosco. Após a morte da minha mãe, meu pai ficou muito deprimido e mesmo tentando esconder isso de mim eu percebia que ele sofria, eu fazia o meu melhor para animá-lo e ser uma boa filha. Acho que a morte da minha mãe nos aproximou ainda mais e o papel que minha mãe tinha na minha vida como melhor amiga e confidente foi assumido pelo meu pai após ela partir. Ele assumiu os papéis de mãe e pai com muita naturalidade e sou muito grata por ter um pai como ele. Ele nunca me decepcionou. Estava sempre lá para mim enquanto cresci e mesmo ocupado com o trabalho nunca senti que não poderia pedir-lhe conselhos ou apenas conversar. Ele sempre fez questão de estar disponível para mim. Não importava quão ocupado parecesse e isso realmente marcou minha vida. O que estou tentando dizer é que ele foi um ótimo pai e nunca me deixou na mão. Então, quando há 3 anos ele começou a namorar Emily, fiquei muito feliz por ele pois acreditava que ele merecia toda a felicidade do mundo e estava contente que ele finalmente estava seguindo em frente com sua vida. Não me senti insegura como outras crianças poderiam se sentir na minha posição. Na verdade, apoiei bastante o relacionamento dele com Emily porque queria que ele pudesse seguir em frente e aproveitar a vida ao máximo já que ele tinha feito um ótimo trabalho estando lá para mim. Após a morte da minha mãe, agora eu queria que ele pudesse estar lá para si mesmo também. Foi bastante surpreendente para a maioria das pessoas da minha família que aos 13 anos eu tivesse opiniões tão maduras e todos me elogiavam por isso, mas por algum motivo sentia que a única pessoa que não gostava de mim naquela época era a própria Emily. Mesmo eu não tendo nada contra ela. Emily e meu pai se conheceram através de amigos em comum e após alguns meses apresentaram-se às respectivas famílias. Na primeira vez que Emily me conheceu ela foi amável enquanto meu pai estava presente, mas assim que ele saiu da sala percebi uma mudança em sua postura. Embora na época eu não entendesse o que estava acontecendo, agora posso afirmar com certeza que seu comportamento em relação a mim mudou repentinamente, tornando-se mais indiferente, mas assim que meu pai retornava ela voltava a ser simpática e amigável. Achei isso estranho, mas como eu tinha apenas 13 anos, pensei que talvez estivesse apenas superdimensionando a situação e não dei muita atenção. Esse tipo de comportamento continuou pelos anos seguintes e nunca falei sobre isso porque não era um grande problema para mim. Não podia fazer um escândalo pois Emily apenas fingia ser gentil quando meu pai estava por perto. Quando ele não estava ela apenas me tratava com indiferença. Não era necessariamente ruim, mas também não era bom. Meu pai parecia feliz com ela, então eu não disse nada.
Um ano após eles começarem a namorar, ela se mudou para nossa casa, o que foi bastante estranho pois ela trabalhava de casa. Quando eu voltava da escola, a situação ficava tensa e desconfortável pois, embora vivêssemos na mesma casa, era como se ela me ignorasse de propósito, mantendo o mínimo de interação comigo. No entanto, assim que meu pai chegava em casa do trabalho, ela mudava completamente, agindo como se fosse minha melhor amiga. Embora fosse estranho, isso não impactava minha vida de forma negativa, então eu apenas concordava e nunca comentava sobre isso. Era como um acordo não dito entre nós, que nunca traríamos isso à tona pelo bem da felicidade do meu pai. Rapidamente percebi que Emily e eu não éramos próximas e nunca seríamos, e estava genuinamente bem com isso. Assim passamos os últimos anos vivendo juntas e meu pai nunca soube que nossa relação era praticamente inexistente pois ele acreditava que éramos próximas devido à maneira como ela representava nosso relacionamento quando ele estava por perto. Eles ficaram noivos alguns meses atrás e deveriam ter se casado na semana passada, mas isso não aconteceu por minha causa, e ainda me sinto meio culpada. O que aconteceu foi que cerca de meia hora antes do início da cerimônia, Emily me chamou de lado e disse que não queria que eu estivesse presente porque achava que eu seria muito distração e tiraria a beleza do casamento. Ela me disse que havia contratado fotógrafos profissionais para o evento e não queria que eu estragasse a cena estando presente. Disse que esperava que eu entendesse. Eu era uma das damas de honra e ela só me colocou nesse papel para agradar meu pai, mas sabia que ela não queria que eu fizesse parte da festa de casamento. Eu só havia aceitado porque sabia que isso faria meu pai feliz em me ver participar do casamento. Eu também sabia exatamente porque ela não queria que eu participasse da cerimônia e porque não queria que eu fosse fotografada. Há alguns meses fui mordida por um cachorro no rosto, um incidente infeliz pelo qual fui parcialmente responsável. Tenho o hábito de acariciar cachorros sempre que encontro um e alguns meses atrás, quando vi uma mulher passeando com seu pastor alemão, me abaixei para acariciá-lo. Acho que o assustei de alguma forma e ele acabou me atacando. Meu nariz e minhas bochechas foram os mais afetados pois estavam no nível da boca dele. Tive que ser levada às pressas para o hospital. Foi tudo muito assustador, mas agora estou bem. O que restou do ataque foram algumas cicatrizes no rosto devido à cirurgia, mas elas estão cicatrizando, e embora eu não saiba se desapareceram completamente, estão desvanecendo lentamente. Tive muita dificuldade em aceitar que essas cicatrizes ficariam no meu rosto por muito tempo e me senti muito insegura por um bom período, mas meu pai me convenceu de que eu parecia muito legal e que era uma marca da minha coragem, o que me ajudou a lidar com a mudança na minha aparência. A maioria das pessoas foi solidária e tentou me fazer sentir melhor, mas Emily definitivamente não era uma dessas pessoas. Sempre soube que ela era superficial, mas não esperava que ela agisse dessa maneira e me fizesse sentir mal propositalmente. Fiquei muito ofendida quando ela me disse que não queria que eu estivesse presente na cerimônia. Perguntei diretamente se isso tinha a ver com as cicatrizes no meu rosto e ela nem sequer hesitou antes de dizer que achava meu rosto muito distraente e horrível naquele momento. Ela não queria isso aparecendo em suas fotos de casamento daqui a 10 anos porque seria muito feio de se ver e estragaria suas fotos. Por isso ela disse que eu precisava me afastar e não podia deixar meu pai saber disso, porque então ele ficaria bravo com ela. E isso era a última coisa que ela precisava no dia do casamento, já que estava muito estressada planejando tudo para que saísse perfeito. Ela realmente esperava que eu me afastasse e ficasse longe do casamento do meu próprio pai porque achava que eu não era mais bonita o suficiente para estar lá. Era tão absurdamente egoísta e inconsiderado da parte dela que decidi que finalmente contaria tudo ao meu pai naquele dia e não me importava mais que ele fosse se casar, porque estava claro para mim que Emily não era o tipo de pessoa que merecia estar com meu pai ou mesmo respirar o mesmo ar que nós. Eu não queria confrontá-la diretamente, então disse a ela que compreendia completamente a situação e prometi que ficaria longe da cerimônia. Inventei uma desculpa para explicar minha ausência ao meu pai sem causar problemas para ela. Ela foi ingênua o suficiente para acreditar nisso e até me agradeceu dizendo que eu estava fazendo um grande favor a ela e que não esperava que eu fosse tão compreensiva com tudo isso. Achei isso irônico dada a situação e apenas ri disso ao sair do quarto. Estávamos todos hospedados em um hotel porque a cerimônia seria realizada lá. Depois de deixar o quarto dela, decidi voltar para o meu e ligar imediatamente para meu pai. Ele já tinha saído do quarto e estava no local onde a cerimônia seria realizada. Não querendo perder tempo subindo e descendo à procura dele, decidi ligar sabendo que ele atenderia minha ligação mesmo faltando apenas meia hora para o início da cerimônia. E conforme esperado, ele atendeu no primeiro toque. Contei tudo para ele imediatamente sem esperar resposta ou fazer pausas. Relatei como Emily havia me tratado nos últimos anos e como ela fingia ter um relacionamento comigo apenas para agradá-lo. Mas na verdade ela não sabia nada sobre mim e nem estava interessada. Tinha certeza de que após se casar ela abandonaria essa farsa, pois tudo o que ela queria era estar com meu pai, mas não se importava comigo ou em ser uma família de verdade. Disse a ele que não me importaria se ele continuasse com o casamento, mas precisava contar-lhe a verdade antes que ele tomasse qualquer decisão. Ele não disse muito durante a ligação, apenas agradeceu por eu ter contado a verdade, mesmo sendo minutos antes de seu casamento. Ele sabia o que tinha que fazer agora e depois de me pedir para ficar no meu quarto até que ele me chamasse e ele desligou. Passei as próximas horas sem ter ideia do que estava acontecendo, enquanto as pessoas continuavam mandando mensagens perguntando o que estava acontecendo e por que Emily e meu pai estavam demorando tanto. Depois de cerca de uma hora as mensagens pararam. Tentei ligar para meu pai,
mas a chamada foi direto para a caixa postal. Liguei para alguns amigos dele, mas eles também não sabiam o que estava acontecendo. Aparentemente, após minha ligação, ele foi até o quarto de Emily para conversar com ela e não saiu mais de lá. A única coisa que ele havia dito a eles era que o casamento não iria mais acontecer e essa foi a mensagem que eles passaram para todos. Por isso ninguém mais estava me enviando mensagens para perguntar sobre o status do casamento. Eu estava realmente nervosa porque pensei que meu pai ficaria bravo comigo por arruinar o casamento dele. Fiquei chorando no meu quarto até que ele finalmente veio me buscar depois de quase 4 horas de espera. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele me disse que eu não precisava me preocupar com nada disso e que iríamos para casa agora. Naturalmente perguntei sobre Emily e ele me informou que ela não voltaria conosco e que eles haviam terminado. Ele falou isso sem demonstrar emoção, então naquele momento não sabia se ele estava chateado e ainda não sei pois ele se recusa a falar sobre isso. Imagino que ele esteja obviamente chateado, mas está evitando falar para que eu não me sinta culpada, mas isso não está funcionando porque eu me sinto mal. Emily tem falado mal de mim e eu mal consigo acreditar que uma mulher da idade dela fale dessa forma sobre uma adolescente de 16 anos que só estava tentando proteger seu pai. Ela fez várias postagens no Facebook, mas não me menciona pelo nome, então não posso afirmar com certeza que são sobre mim, mas sei que são porque todas me pintam como uma pessoa ardilosa e horrível, o que é realmente triste porque não me vejo assim. Ela alega online que escolhi os últimos minutos antes do casamento para falar com meu pai porque queria humilhá-la e insultá-la na frente de todos os convidados e que isso era meu plano o tempo todo. Isso claramente não é verdade porque a única razão pela qual falei com meu pai sobre o que estava acontecendo foi por causa do que ela disse sobre não querer minha presença na cerimônia por causa das minhas cicatrizes. Emily também tem dito que eu era quem fingia nosso relacionamento e que nunca fiz esforço real para me conectar com ela em um nível humano. Pode haver alguma verdade nisso, pois quando percebi que ela não era a mesma pessoa que era ao redor do meu pai, eu realmente não tentei compreendê-la ou me dar bem com ela e apenas a ignorei de volta. Mas pensei que isso era apenas porque ela também não demonstrava interesse em se dar bem comigo. Posso dizer que ela está muito chateada com tudo isso e me sinto responsável porque arruinei um casamento inteiro. Sei que não tenho motivos para me sentir mal, mas realmente me sinto um pouco insegura sobre o que fiz e acho que devo um pedido de desculpas a Emily e ao meu pai pelo que fiz. Acho que deveria ter falado antes e manter tudo para mim até o casamento só piorou as coisas. Estou com medo de estar agindo por impulso emocional, então queria ter certeza de que não sou a culpada antes de fazer qualquer coisa ou chegar a uma conclusão sobre tudo isso. Será que eu errei ao contar ao meu pai sobre o comportamento da minha madrasta em relação a mim apenas meia hora antes do casamento e por isso ter sido cancelado? Especialmente porque ela falou sobre as cicatrizes no meu rosto e disse que não queria que eu estivesse presente na cerimônia para que as fotos ficassem perfeitas? Atualização. Muito obrigada pelos comentários no meu post original. Eu realmente aprecio tudo que as pessoas têm dito sobre mim. Vocês são muito gentis. Decidi que não vou pedir desculpas e depois do que aconteceu realmente acho que não deveria e não devo nada a Emily porque tudo que ela diz que eu sou, na realidade ela quem é tudo isso e mais. Meu pai bloqueou ela em todos os lugares, então ela não pode mais contatá-lo, mas ela ainda pode me enviar mensagens. Então ela entrou em contato comigo há alguns dias e realmente me atacou por causa do que fiz antes do casamento. Isso aconteceu quase 15 dias após o casamento, talvez uns 4 dias depois que fiz meu post aqui. Começou com uma mensagem normal onde ela perguntou se podíamos conversar e eu pensei, por que não? Naquele momento ainda me sentia bastante responsável e culpada por arruinar o casamento. Mas isso se mostrou um grande erro porque assim que disse a ela que poderia me ligar ela me telefonou e quando atendi ela e um grupo de amigas começaram a gritar comigo e a me chamar dos piores nomes que conseguiam pensar. Isso durou cerca de 1 minuto e meio pois fiquei tão chocada que não conseguia nem processar o que estava acontecendo nos primeiros segundos. Estamos falando de uma mulher na casa dos 30 anos e eu entendo que ela não goste de mim, mas isso foi literalmente bullying e eu não esperava isso, mesmo depois de todas as postagens. Acho que deveria ter adivinhado que tipo de pessoa ela era e não ter interagido com ela em primeiro lugar. Estava me sentindo mal e deixei isso afetar minha tomada de decisão, o que foi um erro, e percebo isso agora. Assim que recobrei os sentidos desliguei a chamada e fui direto falar com meu pai. Contei-lhe sobre as postagens e a ligação telefônica e disse que estava realmente arrependida por esconder isso dele porque ele já estava chateado e eu não queria deixá-lo ainda mais. Mas eu continuava escondendo as coisas dele porque não queria piorar a situação, e de alguma forma sempre acabava fazendo as coisas piorarem ainda mais do que antes e eu não sabia como lidar com nada disso. Tivemos uma discussão real sobre meu comportamento e ele me disse que eu poderia ir até ele com qualquer problema que tivesse sempre que precisasse de sua ajuda porque ele está aqui para me proteger, e ele é o pai, não eu. Então eu não preciso me preocupar em protegê-lo de nada. Ele também me disse que eu era a pessoa mais importante em sua vida e que isso era algo que ninguém poderia mudar, então eu realmente não precisava me preocupar com coisas irrelevantes como ele ficar chateado por algo tão necessário. Ele me disse que estava realmente feliz por eu ter sido honesta com ele no último minuto evitando assim o casamento com Emily, porque se ele tivesse se casado as coisas poderiam ter sido muito piores. O que aprendi foi que eu deveria parar de duvidar de mim mesmo o tempo todo e sempre ser honesta com meu pai porque no fim das contas ele é a única pessoa que sempre pode me tirar de problemas e eu preciso ser transparente
transparente com ele, tanto por ele quanto por mim. Após nossa conversa, ele decidiu ligar para Emily e dar-lhe um sermão, pois estava realmente irritado com a forma como ela tinha se comportado comigo. Ele não sabia das postagens porque ele e todos os seus amigos a tinham bloqueado em todo lugar, então eles não tinham ideia do que ela estava fazendo. Eu era a única pessoa que ainda estava na lista de amigos dela. Provavelmente porque ela queria que eu visse tudo o que ela dizia sobre mim, sabendo muito bem como isso me afetaria. E eu, como uma tola completa, caí em tudo isso sem sequer pensar nas consequências. Fiquei meio decepcionada comigo mesma por ter sido tão ingênua, mas meu pai colocou uma perspectiva positiva nisso também, dizendo que eu não era uma idiota, eu era apenas jovem, e acho que vou usar isso para explicar todas as decisões estúpidas que tomei nessa época. De qualquer forma, dessa vez foi meu pai quem colocou Emily na linha e deu a ela uma lição. Ele mandou uma mensagem perguntando se ela estava livre para conversar, e quando ela disse que sim, ele ligou para ela e a repreendeu por ter me intimidado com suas amigas tolas, avisando que se ela me incomodasse novamente teria que enfrentar sérias consequências. Ele ameaçou denunciá-la à polícia se isso acontecesse de novo e desligou sem nem dar a ela a oportunidade de se explicar, porque eu não acho que houvesse muitas explicações que ela pudesse dar para justificar o que fez. Atualização 2. Olá, esta atualização é literalmente apenas um dia depois da última, porque esta manhã Emily veio à nossa casa para falar com meu pai e não foi bem. Não sei porquê, mas ela ainda acha que pode resolver as coisas com meu pai e voltar para ele mesmo depois do que fez comigo. Obviamente meu pai nem abriu a porta quando ela apareceu e disse para ela ir embora, porque ele não tinha nada para dizer a ela e não queria ouvir nada dela. Ela se recusou a ir embora e insistiu que não sairia até ter a chance de falar com meu pai. Quando eu disse que ela não era mais bem-vinda aqui, ela começou a gritar comigo e disse que eu não tinha nada a ver com isso, que eu deveria me manter fora disso em vez de me meter onde não era chamada. Mas desta vez eu não recuaria, porque esta era minha casa e agora ela estava no meu território. Então gritei de volta dizendo que essa era minha casa e ela não era bem-vinda. Ameacei chamar a polícia se ela tentasse estragar nosso fim de semana, e as coisas poderiam ficar feias porque não hesitaríamos em expulsá-la da nossa propriedade. Infelizmente para ela, ela não levou a sério e continuou discutindo comigo como se isso fosse levá-la a algum lugar com meu pai. Ela é tão irracional que veio aqui tentar consertar as coisas com meu pai, mas acabou arrumando briga comigo. Algo que ela sabia que meu pai não apreciaria. Era obviamente mais importante para ela me derrotar do que conquistar meu pai, e isso era triste porque ao contrário dela, meu pai tinha amor genuíno por ela. E ela apenas se fazia de ridícula ao criar problemas com sua filha adolescente por nenhum motivo real além de um ódio sem sentido por mim. Depois de discutir um pouco, decidi que não podia mais fazer isso porque ela era totalmente lógica e irracional e não valia a pena discutir, pois era frustrante. Ela continuava me culpando por tudo, mesmo sendo culpa dela o casamento ter sido cancelado. Eu estava realmente irritada e não queria mais brigar. Então meu pai e eu paramos de responder a ela e chamamos a polícia para que a levasse embora, pois não queríamos perder mais nosso tempo com ela. Ela continuou gritando incessantemente depois disso, mas não fez diferença para nós, pois já tínhamos terminado de falar com ela. Quando a polícia finalmente chegou, eles a prenderam e a levaram embora. Embora eu não achasse que isso resultaria em mais do que um leve repreendimento para ela, pelo menos ela aprendeu uma lição agora e espero que fique na memória. Ela ficou genuinamente surpresa que realmente tivéssemos chamado a polícia, o que estava claro pela expressão em seu rosto quando saímos de casa enquanto ela era presa. Em algum momento ela percebeu que não nos importávamos mais com ela e começou a gritar comigo ainda mais alto do que antes, o que foi uma atitude audaciosa porque os policiais estavam ali e ela estava apenas se mostrando desequilibrada. Ela perdeu completamente a cabeça e começou a me xingar, o que foi surpreendente até para os policiais, e essa foi parte da razão pela qual meu pai decidiu prestar queixa contra ela, embora inicialmente esse não fosse nosso plano. O comportamento dela era claramente desequilibrado e lamentável e estou aliviada que ela tenha ido embora. Realmente espero que ela não volte porque não precisamos disso em nossas vidas. Meu pai e eu já lidamos com drama suficiente para uma vida inteira nas últimas semanas e agora estamos definitivamente encerrando essa fase. Atualização 3. Olá pessoal, já se passaram cerca de 3 meses desde que o casamento foi cancelado e meu pai e eu decidimos fazer uma viagem para clarear a mente. Estou de férias de verão agora e fomos fazer uma trilha, algo que minha mãe adorava e que eu também amo, então está sendo perfeito para nós. Estamos nos divertindo muito e realmente valorizo o fato de que meu pai e eu estamos construindo ativamente um relacionamento melhor para que os mal-entendidos que ocorreram antes não se repitam, porque no fim das contas só temos um ao outro e ele é a única família em que posso confiar. Preciso ser honesta com ele e contar as coisas importantes em vez de temer que algo possa perturbá-lo ou tentar protegê-lo de coisas das quais ele nem precisa ser protegido. Não tivemos notícias da Emily por um bom tempo e espero que continue assim porque realmente não gosto dela. Sei que ódio é uma palavra forte, mas não acho que seja forte o suficiente para descrever o que sinto em relação a ela. Pelo que sei, após ser presa ela foi solta, mas continuou falando mal de mim e do meu pai. Honestamente, isso não me importa mais porque essa é a pessoa que ela é e estamos felizes por nos livrarmos dela. Não importa mais.